Deviam ser 5 horas da manhã. O mar continuava a se acalmar. Dentro de 2 ou 3 horas, pensou Edmund, o carcereiro irá entrar na minha cela, encontrar o cadáver do meu pobre amigo, reconhecê-lo, me procurar em vão e dar o alarme. Então a galeria, o túnel, será descoberto. Interrogarão os homens que me lançaram ao mar e que devem ter ouvido o meu grito. Logo barcas cheias de soldados armados correrão atrás do infeliz fugitivo, que sabem com certeza não estar longe. O canhão avisará toda a costa de que não adiantará dar asilo a um homem porventura encontrado errante, nu e faminto. Os espiões e aguazis de Marsella serão avisados e darão uma batida no litoral, enquanto o diretor do castelo de If esquadrinhará o mar. Então, acuado na água, cercado em terra, que vai ser de mim? Tenho fome, tenho frio, abandonei até a faca salvadora que me atrapalhava a nadar. Estou à mercê do primeiro camponês que quiser ganhar 20 francos me denunciando. Não tenho mais nem força, nem ideia, nem determinação. Oh, meu Deus, meu Deus! Verifique se já sofri o suficiente e se pode fazer por mim mais do que eu próprio sou capaz. No momento em que Edmund, numa espécie de delírio ocasionado pelo esgotamento de suas forças e o vazio do seu cérebro, pronunciava, ansiosamente voltado para o castelo de If, essa prece ardente, ele avistou, surgindo na ponta da ilha de Pomeg, desenhando sua vela latina no horizonte e lembrando uma gaivota num vôo rasante sobre a água, certa pequena embarcação que somente o olho de um marujo seria capaz de identificar, sobre a linha ainda um tanto escura do mar, como uma tartana genovesa. Tartana, pequena embarcação mediterrânea de fundo achatado, sem tombadilho e dotada de um único mastro. Vinha do porto de Marsella e alcançava o largo, rasgando a espuma cintilante à frente de sua própria pontiaguda, que assim desbravava o caminho para seus flancos abaulados. Oh! Exclamou Edmund. E pensar que em meia hora eu poderia me juntar a esse navio se não temesse ser interrogado. Reconhecido como fugitivo e reconduzido para Marsella, que fazer, que dizer, que fábula capaz de iludi-los eu poderia inventar? Todas essas pessoas são contrabandistas, quase piratas. A pretexto de fazer cabotagem, agem como corsários no litoral. Vão preferir me vender a praticar uma boa ação estéril. Esperemos, mas esperar é impossível, estou morto de fome. Dentro de algumas horas o pouco de forças que me resta terá desaparecido. Aliás, a hora da visita se aproxima. A alvorada ainda não foi dada. Talvez não desconfiem de nada. Posso me fazer passar por um dos marujos daquela pequena embarcação que se espatifou esta noite. Não faltará verossimilhança a essa história. Não haverá ninguém para me contradizer. Certamente naufragaram todos. Coragem. E enquanto dizia estas palavras, Dantes voltou os olhos para o local da colisão da frágil embarcação e estremeceu na saliência de um rochedo. Ficara preso o barrete frígio de um dos marujos náufragos, e bem perto dali flutuavam alguns destroços do calado, traves inertes que o mar lançava e relançava contra a base da ilha, na qual batiam como arietes impotentes. Num instante a decisão de Dantes estava tomada. Ele se lançou novamente ao mar, nadou para o barrete, colocou-o sobre a cabeça, agarrou-se a uma das traves e resolveu posicionar-se no caminho que a embarcação deveria seguir. Agora estou salvo, murmurou, e tal convicção devolveu-lhe as forças. Logo avistou a tartana, que com o vento de viés navegava a bolina entre o castelo de If e a torre de Planier. Por um momento Dantes temeu que, em vez de acompanhar o litoral, a embarcação se pusesse ao largo,
como teria feito, por exemplo, se sua destinação fosse a Córcega ou a Sardenha. Porém, pela forma como manobrava, o nadador constatou imediatamente que ela pretendia passar, como é hábito das embarcações com destino à Itália, entre a ilha de Jarre e a ilha de Calaçarene. Enquanto isso, a tartana e o nadador aproximavam-se imperceptivelmente um do outro. Em uma de suas bordejadas, a pequena embarcação chegou a ficar a 1 quilômetro de Dantes. Ele então se ergueu sobre as ondas, agitando seu barrete em sinal de aflição, mas ninguém avistou o barco, que ficou de lado e começou uma nova bordejada. Dantes pensou em chamar, mas avaliou com o olho a distância e percebeu que sua voz nunca alcançaria o navio, pois antes disso seria carregada para longe e encoberta pela brisa do mar e o barulho das ondas. Foi quando se congratulou pela precaução que tomara ao boiar sobre uma trave de madeira, enfraquecido como estava, talvez não conseguisse se sustentar sobre as águas até alcançar a tartana, e seguramente se a tartana, o que era possível, passasse sem percebê-lo, não conseguiria voltar para a costa. Dantes, embora tivesse quase certeza da rota seguida pela embarcação, acompanhou-a com os olhos com certa ansiedade até o momento em que a viu inclinar-se a sotavento e voltar em sua direção. Avançou então ao seu encontro, mas antes que se encontrassem a embarcação começou a mudar de rumo. Imediatamente Dantes, num esforço supremo, levantou-se quase de pé sobre a água, agitando seu barrete e lançando um desses gritos dolorosos típicos dos marinheiros desesperados e que parecem a queixa de algum gênio do mar. Dessa vez viram-no e ouviram-no. A tartana interrompeu sua manobra e embicou para o seu lado. Ao mesmo tempo ele viu que se preparavam para pôr uma chalupa ao mar. Um instante depois, tripulada por 2 homens, a chalupa tomou a sua direção, surrando o mar com seu remo duplo. Dantes então largou a trave de madeira da qual julgava não mais precisar, e nadou vigorosamente metade do percurso que o levaria ao encontro dos que vinham até ele. Entretanto, o nadador contara com forças quase ausentes. Foi quando percebeu a utilidade daquele pedaço de madeira que já flutuava inerte a 100 passos dele. Seus braços começaram a enrijecer, suas pernas haviam perdido a flexibilidade, seus movimentos tornavam-se duros e sem ritmo, seu peito estava ofegante. Deu um grito bem alto. Os 2 remadores redobraram suas energias e um deles gritou-lhe em italiano: "Coragem!" A palavra chegou-lhe no momento em que uma onda, a qual ele não tinha mais forças para superar, passava acima de sua cabeça e o cobria de espuma. Dantes reapareceu batendo no mar com os movimentos irregulares e desesperados de um homem que se afoga. Soltou um terceiro grito e sentiu-se tragado pelo mar como se ainda tivesse no pé os grilhões fatais. A água passou por cima de sua cabeça e através dela viu o céu lívido com pontos pretos. Um violento esforço o trouxe à superfície. Pareceu-lhe então que o puxavam pelos cabelos. Depois não viu mais nada, não ouviu mais nada, tinha desmaiado. Quando reabriu os olhos, Dantes estava no fundo da tartana, que seguia sua rota. Seu primeiro olhar foi para verificar a direção que ela tomava. Continuavam a se afastar do castelo de If. Dantes estava de tal forma esgotado que a exclamação de alegria que soltou foi tomada por um suspiro de dor. Como dissemos, ele estava deitado no fundo da embarcação. Um marujo esfregava seus membros com uma coberta de lã. Outro, a quem reconheceu como aquele que lhe gritara coragem, introduzia-lhe o orifício de um cantil na boca. Um terceiro, velho marinheiro, que era ao mesmo tempo piloto e capitão, olhava para ele com o sentimento de piedade egoísta que os homens em geral sentem por uma infelicidade da qual escaparam na véspera, mas que podia atingi-lo amanhã. Algumas gotas de rum que o cantil continha reanimaram o coração desfalecido do rapaz, enquanto a massagem que o marujo de joelhos à sua frente continuava a fazer com a lã
devolvia a elasticidade a seus membros. Quem é o senhor? Perguntou o capitão num francês estropiado. Sou, respondeu Dantes. Sou, respondeu Dantes num italiano estropiado, um marinheiro maltês. Vínhamos de Siracusa, estávamos carregados de vinho e tecido. A borrasca desta noite nos surpreendeu no cabo Morgion e colidimos contra aqueles rochedos que os senhores viram. De onde vem? Daqueles rochedos aos quais tive a felicidade de me agarrar enquanto nosso infeliz capitão arrebentava a cabeça. Nossos outros 3 companheiros se afogaram. Creio ser o único sobrevivente. Avistei seu barco e, tremendo ter de esperar muito tempo naquela ilha isolada e deserta, usei um destroço da nossa embarcação para tentar alcançá-los. Obrigado, continuou Dantes. O senhor salvou a minha vida. Eu estava perdido quando um dos seus marujos me puxou pelos cabelos. Foi eu, disse o marujo de fisionomia franca e aberta, emoldurado por longas suíças. E foi bem na hora, o senhor estava afundando. Sim, disse Dantes, estendendo-lhe a mão. Sim, meu amigo, e mais uma vez lhe agradeço. Poxa, disse o marinheiro, cheguei a hesitar. O senhor, com sua barba de 15 centímetros de comprimento e seus cabelos com 30, mais parece um salteador que um homem honesto. Dantes lembrou-se efetivamente de que desde sua chegada ao castelo de não cortara o cabelo nem a barba. Sim, disse ele, foi uma promessa que fiz a Nossa Senhora de Piedigrota. Nossa Senhora de Piedigrota, literalmente Nossa Senhora ao pé da gruta. A igreja com este nome localiza-se em Margelina, vila atualmente absorvida pela cidade de Nápoles. A igreja tem este nome por situar-se na entrada da gruta de Posillipo, construída por pescadores em 1532. Foi assim batizada. No momento de perigo, ficar 10 anos sem cortar o cabelo e a barba. Essa promessa expira exatamente hoje e quase me afoguei para este aniversário. E agora, o que vamos fazer do senhor? Perguntou o capitão. Ai de mim, respondeu Dantes. O que quiserem. Minha falua naufragou, o capitão morreu, como veem, escapei desse destino. Mas absolutamente nu. Por sorte sou excelente marujo, deixe-me no primeiro porto em que fizerem escala, e não terei dificuldade para arranjar um emprego numa embarcação mercantil. Conhece o Mediterrâneo? Navego por ele desde a minha infância. Conhece bons ancoradouros? Há poucos portos, incluindo os mais difíceis, em que eu não consiga entrar ou dos quais eu não possa sair de olhos fechados. Que acha disso, patrão? Perguntou Marujo, que gritara coragem. Para Dantes. Não sei porque que quebrou aqui, né? Se o colega está dizendo a verdade, por que não fica conosco? Sim, se está dizendo a verdade, disse o capitão com um ar de dúvida. Mas no estado em que se encontra o pobre diabo está prometendo muito diante do que pode cumprir. Cumprirei mais do que o prometido, disse Dantes. Fez o capitão rindo. Isto veremos. Quando quiserem, disse Dantes, levantando-se. Para onde vão? Para Livorno. Pois muito bem. Então, em vez de navegar a Bolina, o que faz perderem um tempo precioso porque simplesmente não atacam o vento o mais perto possível. Porque iríamos dar direto na ilha de Rio. Passarão a mais de 20 braças. Assuma então o leme, disse o capitão, e testemos a sua ciência. O jovem foi sentar-se ao leme, certificou-se com um leve toque de que a embarcação era obediente, então, verificando que, sem ser de primeira linha, não negaceava, bradou. Aos braços e às bolinas! Os 4 marujos que formavam a tripulação correram para seus postos, enquanto o capitão os observava. Alçar! Continuou Dantes. Os marujos obedeceram com bastante precisão. E agora amarrem bem! Essa ordem foi executada como as 2 primeiras, e a pequena embarcação, em vez de continuar navegando a Bolina, passou a avançar em direção à ilha de Rio,
a cuja distância passou como previra Dantes ao deixá-la a 2 dezenas de braças a estibordo. Bravo! Elogiou o capitão. Bravo! Repetiram os marujos. E todos observaram maravilhados aquele homem cujo olhar recuperara uma inteligência e o corpo um vigor que afastaram qualquer suspeita. Como podem ver, disse Dantes largando a barra, posso lhe ser de alguma utilidade, pelo menos durante a travessia. Se não me quiserem em Livorno, muito bem, deixem-me por lá. Com meus primeiros meses de soldo posso reembolsá-los pela alimentação e pelas roupas que terão de me emprestar. Está bem, disse o capitão. Podemos entrar num acordo se o senhor for razoável. Um homem é igual a um homem, disse Dantes. Pague-me o que paga aos seus colegas e estamos conversados. Não é justo, disse o marujo que retirara Dantes do mar, uma vez que o senhor sabe mais que nós. Por que diabos está se intrometendo? Isso é da sua conta, Jacopo, disse o patrão. Cada um é livre para trabalhar pela soma que lhe convém. Está certo, disse Jacopo. Era apenas uma simples observação. Assunto encerrado. Você faria melhor emprestando a esse bravo rapaz que está nu em pelo uma calça e um capote, se por acaso tiver sobressalentes. Não, disse Jacopo, mas tenho uma camisa e uma calça. É tudo de que preciso, disse Dantes. Obrigado, meu amigo. Jacopo enfiou-se pela escotilha e subiu um instante depois com as 2 peças de roupa que Dantes vestiu com indizível felicidade. Precisa de mais alguma coisa no momento? Perguntou o patrão. Um pedaço de pão e um segundo gole desse excelente rum que já saboreei, pois faz muito tempo que não como nada. Com efeito, já fazia cerca de 40 horas. Trouxeram para Dantes um pedaço de pão e Jacopo apresentou-lhe o cantil. Leme a bom bordo, gritou o capitão, dirigindo-se ao timoeiro. Dantes dirigiu seu olhar para esse lado, levando o cantil à boca, mas o cantil ficou no meio do caminho. Com 1000 demônios, intrigou-se o capitão. O que está acontecendo no castelo de If? Realmente uma pequena nuvem branca, nuvem que atraíra a atenção de Dantes, acabava de aparecer, coroando as seteiras do bastião sul do castelo de If. Um segundo depois, o barulho de uma explosão distante veio morrer perto da tartana. Os marujos levantaram a cabeça e se entreolharam. — Que significa isso? Perguntou o patrão. — Algum prisioneiro deve ter fugido, disse Dantes, e estão disparando o canhão de alarme. O patrão lançou um olhar para o jovem que, ao dizer essas palavras, levara o cantil à boca, mas ele o viu saborear o líquido com tanta calma e satisfação que, se teve qualquer suspeita, essa suspeita não fez senão atravessar seu espírito e morrer em seguida. Este rum é diabolicamente forte, disse Dantes, enxugando com a manga da camisa sua testa reluzente de suor. Em todo caso, disse o patrão consigo, observando, se for ele, tanto melhor, pois fiz aquisição de um bravo homem. A pretexto de que estava cansado, Dantes pediu então para se sentar ao leme. O timoeiro, feliz da vida por ter substituído em suas funções, consultou o capitão com um olhar, o qual lhe fez com a cabeça sinal de que podia entregar a barra ao seu novo companheiro. Dantes, assim posicionado, pôde permanecer com os olhos fixados na costa de Marsella. — Em que dia do mês estamos? Dantes perguntou a Jacopo, que viera sentar-se perto dele ao perderem de vista o castelo de If. — 28 de fevereiro, repetiu este. — De que ano? — Como de que ano? Está perguntando de que ano? — Sim, continuou o jovem. — Pergunto-lhe de que ano. — Não se lembra do ano em que estamos? — Que remédio! Tive um medo tão grande esta noite, disse Dantes, rindo, que quase perdi o juízo, de modo que minha memória virou do avesso. Portanto, pergunto-lhe, estamos em 28 de fevereiro de que ano? — Do ano de 1829, disse Jacopo. Fazia 14 anos, dia a dia, que Dantes fora preso. 14 anos, então ele tá com... Nossa, mano! Ele tá com 32, 33 anos, cara. Entrar aos 19 anos no castelo de If, saía dele aos 33. Nossa, ele perdeu a melhor parte da vida preso, cara. Que coisa.
Um sorriso doloroso percorreu seus lábios. Perguntou-se pelo destino de Mercedes durante o tempo em que devia tê-lo julgado morto. Em seguida, um brilho de ódio iluminou-se em seus olhos ao pensar nos 3 homens a quem devia tão longo e cruel cativeiro. E renovou contra Danglars, Fernand e Villefort o mesmo juramento de implacável vingança que já pronunciara na prisão. E esse juramento não era mais uma vã ameaça, pois àquela hora o mais veloz veleiro do Mediterrâneo não teria conseguido alcançar a pequena tartana que singrava a todo o pano rumo a Livorno. Parte 2, galera. Parte 2. Os contrabandistas. Dantes ainda não passara um dia a bordo, mas já percebia com quem estava lidando. Sem ter cursado a escola do Abade Faria, o digno capitão da Jeanne-Amélie, nome da tartana genovesa, conhecia quase todas as línguas faladas em torno desse grande lago denominado Mediterrâneo. Do árabe ao provençal. Isso lhe proporcionava, poupando-lhe intérpretes, gente sempre inoportuna e às vezes indiscreta, grandes facilidades de comunicação, fosse com os navios que encontrava no mar, fosse com os pequenos botes que avistava ao longo do litoral, fosse enfim com as pessoas sem nome, sem pátria e sem condição identificável como as há sempre nas pedras dos cais vizinhos aos portos marítimos, as quais vivem desses recursos misteriosos e ocultos que convém efetivamente acreditar provir-lhes diretamente da providência, uma vez que não dispõem de meio de subsistência visível a olho nu. Logo presumimos que Dantes estivesse a bordo de uma nau de contrabando. Daí a recepção desconfiada com que o capitão recebera Dantes a bordo. Como era muito conhecido de todos os agentes alfandegários da costa, e como havia entre estes cavalheiros e ele uma troca de astúcias mais engenhosas umas que as outras, ele pensara primeiro que Dantes fosse um emissário do maldito fisco, utilizando um ardiloso recurso para desvendar alguns segredos do ofício. Mas a maneira brilhante com que Dantes se saíra na prova quando havia manobrado um navio o convencera quase completamente. Depois, na sequência, quando avistara aquela tênue fumaça flutuar como um penacho acima do bastião do castelo de If, e ouvira o barulho distante da explosão, passou-lhe pela cabeça que acabava de receber a bordo aquele a quem, assim como para as entradas e saídas dos reis, concediam-se as honras do canhão, isso já o preocupava menos. Convém dizer do que se o recém-chegado fosse um agente alfandegário. Mas essa segunda suposição, como a primeira, logo desaparecera diante da perfeita tranquilidade do seu recruta. Edmond desfrutou então da vantagem de saber quem era o seu capitão, sem que seu capitão pudesse saber quem ele era. De todos os lados que o velho homem do mar ou seus companheiros o assediaram, ele resistiu e não fez nenhuma confissão, fornecendo inúmeros detalhes sobre Nápoles e Malta, que conhecia como Marsella, e mantendo com uma firmeza que fazia honra à sua memória seu primeiro relato. Foi então o genovês, apesar de toda a sua esperteza, que se deixou engambelar por Edmond, em favor de quem falavam sua delicadeza, sua experiência náutica e, sobretudo, a mais inteligente dissimulação. E depois talvez o genovês fosse como algumas pessoas inteligentes que nunca sabem o que devem saber e só acreditam no que lhes interessa acreditar. Foi, portanto, nessa situação recíproca que chegaram a Livorno. Edmond devia passar por uma nova prova ali, saber se reconheceria a si próprio após 14 anos desde que se vira pela última vez. Conservara uma ideia bem precisa de como era o rapaz. Ia ver agora como era o homem.
Aos olhos de seus companheiros, sua promessa estava cumprida. Já fizera escala umas 20 vezes em Livorno, conhecia um barbeiro na rua São Ferdinando, foi até o seu estabelecimento para cortar a barba e o cabelo. O barbeiro olhou com espanto aquele homem de cabeleira comprida e barba grossa e escura, que evocava uma das belas cabeças de Ticiano. Ainda não era moda nessa época o uso de barba e cabelos tão compridos. Hoje o que espantaria o barbeiro seria um homem dotado de tão valiosos atributos físicos consentirem deles se privar. O barbeiro livornês pôs mãos à obra sem maiores considerações. Quando a operação foi concluída, quando Edmond sentiu seu queixo completamente raspado, quando seus cabelos foram reduzidos ao comprimento em voga, ele pediu um espelho e encarou a si mesmo. Tinha então 33 anos, como dissemos, e aqueles 14 anos de prisão tinham, por assim dizer, promovido uma grande transformação moral em seu aspecto. Dantes entrara no castelo de If com o rosto redondo, sorridente e desabrochado de um rapaz feliz, cujos primeiros passos na vida foram fáceis e que vê o futuro como uma continuação natural do passado. Tudo isso mudara muito. Seu rosto oval se alongara, sua boca sorridente assumira as linhas firmes e inflexíveis que indicam determinação. Suas sobrancelhas se haviam arqueado sob uma ruga única, reflexiva, seus olhos achavam-se marcados por uma profunda tristeza, de cujo fundo irrompiam de tempos em tempos relâmpagos sinistros, misantropia e ódio. Sua pele, afastada por tão longo período da luz do dia e dos raios do sol, estampava aquela opacidade que faz, quando o rosto é emoldurado por cabelos pretos, a beleza aristocrática dos homens do norte. Aquela ciência profunda que aprendera refletia agora em toda a sua fisionomia uma aura de segurança inteligente. Além disso, embora alto por natureza, adquirira o vigor sólido de um corpo que sempre concentrava as forças em si próprio. A elegância das formas nervosas e franzinas sucedera à solidez das formas arredondadas e musculosas. Quanto à sua voz, as preces, os soluços e imprecações haviam-na transformado, ora num timbre de estranha suavidade, ora numa dicção rude e quase rouca. Além do mais, incessantemente na penumbra de um dia incipiente e na escuridão, seus olhos haviam adquirido a singular faculdade de discernir os objetos durante a noite, como fazem os da hiena e do lobo. Edmond sorriu ao se ver. Era impossível que seu melhor amigo, se é que lhe restava um amigo, o reconhecesse. Ele próprio não se reconhecia. O capitão da Jonia Melle, tentando de tudo para manter em sua equipe um homem do valor de Edmond, oferecera-lhe um adiantamento sobre a sua parte de lucros futuros, e Edmond aceitara. Sua primeira iniciativa, ao sair do barbeiro que acabava de operar nele a primeira metamorfose, foi entrar numa loja e comprar um uniforme completo de marinheiro, traje que, como sabemos, é muito simples, compondo-se de uma calça branca, uma camisa listrada e um barrete frígio. Foi com essa roupa, levando para Jacopo a camisa e a calça que este lhe emprestara, que Edmond reapareceu perante o capitão do Jonia Melle, a quem foi obrigado a repetir sua história. O capitão recusava-se a reconhecer naquele marujo coquete e elegante o homem da barba grossa, cabelos embaraçados em algas e o corpo impregnado de água do mar que ele recolhera nu e moribundo ao tombadilho de seu barco. Entusiasmado com seu aspecto agradável, renovou a Dantes sua oferta de emprego, mas Dantes, que tinha seus planos, aceitou apenas por 3 meses. De toda forma, era uma tripulação muito dinâmica a da Jonia Melle, e submetida às ordens de um capitão que adquirira o hábito de não perder tempo. Ainda não haviam completado 1 semana em Livorno e os flancos bojudos da embarcação já estavam estufados de musselinas não declaradas, algodão clandestino, pólvora inglesa e tabaco no qual a administração esquecera de aplicar o seu carimbo.
Tratava-se de fazer tudo isso, sair de Livorno, porto aberto, e desembarcar no litoral da Córcega, a partir do qual alguns especuladores se incumbiam de fazer a carga entrar na França. Partiram. Edmond rasgou novamente aquele mar azul, primeiro horizonte de sua mocidade que revira com tanta frequência nos ombros de sua prisão. Deixou a Górgona à sua direita, a Pianosa à esquerda e avançou rumo à pátria de Paoli e de Napoleão. Górgona, ilha ao largo de Livorno. Paoli, nacionalista corso, sei lá. No dia seguinte, ao subir para a ponte, o que fazia sempre bem cedinho, o capitão encontrou Dantes apoiado na murada da embarcação e olhando com uma expressão estranha um agrupamento de rochas graníticas que o sol nascente inundava com uma luz rósea. Era a ilha de Monte Cristo. Ilha de Monte Cristo. Era a ilha de Monte Cristo. A Jeanne Amélie deixou a aproximadamente 4 quilômetros a estibordo e seguiu sua rota para a Córcega. Dantes conjecturava enquanto contornavam a ilha de nome tão evocativo para ele, que bastaria pular e em meia hora estaria naquela terra prometida. Mas o que faria lá sem ferramentas para procurar seu tesouro, sem armas para se defender? Aliás, que diriam os maruchos? Que pensaria o capitão? Melhor esperar. Felizmente, Dantes sabia esperar. Havia esperado a liberdade por 14 anos. Podia muito bem, agora que estava livre, esperar a riqueza por 6 meses ou 1 ano. Não teria aceitado a liberdade sem riqueza se lhe houvessem oferecido? Em todo caso, essa riqueza não seria pura quimera, nascida no cérebro doente do pobre abade Faria, não teria morrido junto com ele? É verdade que aquela carta do cardeal Espada era significativamente detalhada, e a memória de Dantes repetia de ponta a ponta essa carta, da qual não esquecera uma única palavra. A noite chegou. Edmond viu a ilha atravessar todos os martízes que o crepúsculo traz consigo e sumir completamente na escuridão. Ele, porém, com seu olhar habituado ao negrume da prisão, provavelmente continuou a vê-la, pois foi o último a se recolher. No dia seguinte, acordaram na altura de Aleria, comuna francesa situada na Alta Córcega, região setentrional da ilha. Passaram o dia em alerta. À noite, fogueiras foram acesas no litoral. Diante da aparição dessas fogueiras, tiveram certeza absoluta que podiam desembarcar, como demonstrou o sinal luminoso que foi erguido em lugar da bandeira na caixa de mastro da pequena embarcação, a qual se aproximou da margem até a distância de um tiro de fuzil. Dantes observara, provavelmente em função dessas circunstâncias solenes, que o capitão da Jeanne Amélie instalara nos suportes móveis ao se aproximarem da terra 2 pequenas colubrinas semelhantes a fuzis de seteira que, sem fazer grande barulho, podiam alcançar até 300 metros com um belo projétil de bom peso. Porém, naquela noite a precaução foi supérflua. Tudo se passou o mais serena e educadamente possível. 4 chalupas aproximaram-se sorrateiramente da embarcação, a qual, provavelmente para lhes homenagear, havia lançado ao mar sua própria chalupa. Dessa forma, as 5 chalupas esgrimiram-se tão bem que às 2 da manhã todo o carregamento fora transferido dos costados da Jeanne Amélie para a terra firme. Na mesma noite, tão correto era o capitão da Jeanne Amélie, foi feita a divisão do lucro. Cada homem foi aquinhoado com 100 libras toscanas, isto é, cerca de 80 francos na nossa moeda. Mas a expedição não terminara. Fundearam na Sardenha. Era preciso recarregar o navio que acabava de ser descarregado. A segunda operação foi realizada com o mesmo sucesso da primeira.
A sorte sorria para Jane Amélia. A nova carga era para o Ducado de Luca. Compunha-se quase integralmente de charutos de Havana e vinho de Xerez e de Málaga. Tiveram então uma escaramuça com a aduana, essa eterna inimiga do capitão da Jane Amélia. Um agente alfandegário foi abatido no cais e 2 marujos se feriram. Dantes era um desses 2 marujos. Uma bala atravessara o seu ombro esquerdo. Dantes estava de certa forma feliz com aquela refrega e quase contente com aquele ferimento. Eles lhe haviam ensinado severos professores como ele encarava o perigo e como o seu coração suportava o sofrimento. Observara o perigo rindo. Ao receber o golpe, dissera como o filósofo grego: Dor não és um mal. Dor não és um mal. Palavras atribuídas por Cícero a Pisidônio, filósofo grego, quando este recebeu o general Pompeu em Rhodes, apesar de uma crise de gota. Além disso, observaram o agente alfandegário ferido mortalmente, e fosse devido ao sangue quente na ação, fosse devido à nova frieza de seus sentimentos, tal cena causara-lhe apenas uma leve impressão. Dantes estava na trilha que queria percorrer e caminhava para o objetivo que queria alcançar. Seu coração estava em vias de se petrificar em seu peito. De toda forma, Jacopo, que ao vê-lo cair julgara-o morto, precipitara-se para ele, erguera-o e, finalmente erguido, cuidara dele como um excelente companheiro. Quer dizer que este mundo não era tão bom quanto o julgava o Dr. Pangloss, mas também não era tão mau quanto o julgava Dantes. Afinal, por aquele homem, sem nada esperar do colega senão a sua parte do lucro como herança, sentia tão viva a aflição ao vê-lo morto? Pangloss, personagem do romance Candide de Voltaire, é tutor do protagonista enquanto moram na Alemanha e depois acompanham-o em algumas desventuras. Sua crença de que não há consequências sem uma causa, ou seja, de que tudo no mundo tem uma razão perfeita para existir, não apenas o mantém otimista frente às maiores desgraças, como também o leva a justificá-las. Felizmente, como dissemos, Edmond estava apenas ferido. Graças a algumas ervas colhidas em certas épocas e vendidas aos contrabandistas por velhas sardas, o ferimento fechou rapidamente. Edmond quis então testar Jacopo, ofereceu-lhe em troca dos cuidados que dele recebera sua parte nos lucros, mas Jacopo recusou com indignação. Como resultado dessa espécie de afinidade devota que o Jacopo demonstrava por Edmond desde o primeiro instante em que o vira, Edmond dispensava a Jacopo alguma dose de afeição, mas Jacopo não pedia mais que isso. Adivinhara instintivamente em Edmond a suprema superioridade de sua posição, superioridade que Edmond conseguira esconder dos outros. E com esse pouco que Edmond lhe concedia, o bravo marujo ficava satisfeito. Assim, durante longos dias a bordo, quando a embarcação, deslizando com segurança por aquele mar azul, não precisava, graças ao vento favorável que infla suas velas, senão do timoeiro, Edmond, com uma carta marítima nas mãos, assumiu o papel de professor para Jacopo, assim como o pobre abade faria assumir o papel de professor para ele. Mostrou-lhe a sedimentação dos litorais, explicou-lhe a variação das bússolas, ensinou-lhe a ler nesse grande livro aberto acima das nossas cabeças, a que chamamos de céu, onde Deus escreveu sobre o azul com letras de diamante. E quando Jacopo lhe perguntava para que ensinar todas essas coisas a um marinheiro simplório como eu, Edmond respondia: quem sabe, talvez um dia você venha a ser capitão do barco. Seu compatriota Bonaparte chegou a imperador. Esquecemos de dizer que Jacopo era corso. 2 meses e meio haviam se passado nessas sucessivas carreiras. Edmond tornara-se tão bom piloto costeiro quanto era antigamente marujo ousado. Travara conhecimento com todos os contrabandistas do litoral e aprendera todos os sinais maçônicos com a ajuda dos quais esses semi-piratas se identificam. Passara e repassara 20 vezes diante da ilha de Monte Cristo, mas em nenhuma delas tivera oportunidade de lá desembarcar. Tomara então uma decisão.
assim que seu compromisso com o capitão da Jeanne Amélie chegasse ao fim, alugar um pequeno barco por conta própria. Dantes tinha condições para isso, pois em suas diferentes missões acumularam uma centena de piastras, e sob um pretexto qualquer rumar para a ilha de Monte Cristo. Então faria suas buscas com toda a liberdade. Não com toda a liberdade, não, pois sem dúvida alguma seria espionado por aqueles que até lá o conduzissem. Mas sempre é preciso correr algum risco neste mundo. A prisão tornara Edmond prudente, e ele bem que gostaria de não arriscar nada. Em vão, porém, buscou em sua imaginação, por mais fecunda que fosse, não descobria outro jeito de chegar à ilha tão sonhada a não ser conduzido. Dantes vacilava nessa hesitação quando o capitão, que depositara grande confiança nele e queria muito mantê-lo em seu serviço, pegou um dia pelo braço e o levou a uma taberna da Via del Giglio, onde tinha o hábito de se reunir a nata dos contrabandistas de Livorno. Geralmente era ali que se discutiam os negócios da costa. Já por 2 ou 3 vezes Dantes entrara naquela bolsa marítima, ao ver aqueles corsários abastecidos por um imenso litoral de cerca de 2.000 léguas de envergadura. Indagara-se de que poder não disporia um homem que conseguisse impor sua vontade a todos aqueles filhos, atuando em conjunto ou isoladamente. Dessa vez o assunto era um grande negócio. Tratava-se de uma embarcação carregada de tapetes turcos, tecidos do Levante e da Caxemira. Era preciso encontrar um terreno neutro onde a troca pudesse ser feita. Depois tentar introduzir essa carga no litoral da França. O lucro era enorme caso conseguissem, da ordem de 50 a 60 piastras por homem. O capitão da Jeanne Amélie sugeriu como local de desembarque a ilha de Monte Cristo, que, completamente deserta e não tendo nem soldados nem alfândega, parecia ter sido colocada no meio do mar na época do Olimpo pagão por Mercúrio, esse deus dos comerciantes e dos ladrões, classes que consideramos independentes, se não distintas, mas que a antiguidade, ao que parece, classificava na mesma categoria. Ao nome Monte Cristo, Dantes estremeceu de alegria, levantou-se para esconder sua emoção e deu uma volta na taberna enfumaçada, onde todos os idiomas do mundo conhecido vinham se difundir na língua franca. Língua franca, expressão que designa o sabir, idioma que mesclava francês, italiano, espanhol, árabe e turco, muito usada nas relações comerciais entre europeus e os levantinos, provenientes do Levante, isto é, da região costeira mediterrânea, que grosso modo ia de Gaza na Palestina à Turquia. Quando se aproximou de seus 2 interlocutores, a decisão estava tomada. Fariam escala em Monte Cristo e partiriam para essa excursão na noite seguinte. Edmond, consultado, foi de opinião que a ilha oferecia toda a segurança possível e que os grandes empreendimentos, para ser bem-sucedidos, precisavam ser executados com rapidez. Nada foi alterado, portanto, no plano já estabelecido. Estava combinado que deixariam Porto na noite seguinte e que fariam de tudo, o mar estando bonito e o vento favorável, para se encontrar dali a 2 noites nas águas da Ilha Neutra. 2. A Ilha de Monte Cristo. Finalmente, por uma dessas felicidades inesperadas com que às vezes se deparam aqueles a quem o rigor do destino por tanto tempo fatigou, Dantes iria chegar ao seu objetivo de maneira simples e natural, desembarcando na ilha sem despertar nenhuma suspeita. Apenas uma noite o separava da partida tão esperada. Aquela noite foi uma das mais febris da vida de Dantes. Enquanto ela durou, todas as possibilidades, favoráveis ou não, apresentaram-se sucessivamente ao seu espírito. Quando fechava os olhos, via a carta do cardeal Espada escrita em caracteres flamejantes sobre a muralha. Quando adormecia por um instante, os sonhos mais loucos rodopiavam no seu cérebro. Descia em cavernas com chão de esmeraldas, paredes de rubis, estalactites de diamantes, as pérolas caíam gota a gota, a maneira como em geral transpira a água subterrânea.
Edmond, fascinado, maravilhado, enchia os bolsos com as pedrarias. Depois ele saía para o ar livre e aquelas pedrarias transformavam-se em simples cascalho. Tentava então retornar às cavernas maravilhosas, tão somente vislumbradas, mas o caminho retorcia-se em espirais infinitas. A entrada voltara a ficar invisível. Ele procurava inutilmente em sua memória cansada a palavra mágica e misteriosa que abria as esplêndidas cavernas de Ali Baba para o pescador árabe. Pescador árabe, aqui o autor talvez confunda Ali Baba com Simba, pois o primeiro não era um pescador e sim um pobre vendedor de lenha. Vendedor de lenha. Igual Tanjiro Kamado! Olha aí, cara. Tudo era inútil. O tesouro desaparecido voltara a ser propriedade dos gênios da terra, dos quais por um instante ele tivera a esperança de roubá-lo. O dia apresentou-se quase tão febril quanto a noite, mas Dantes levou a lógica ao socorro da imaginação e conseguiu delinear um plano até aquele momento vão e nebuloso em seu cérebro. Chegou a noite e com ela os preparativos para a partida. Tais preparativos eram uma forma de Dantes esconder sua agitação, pouco a pouco conquistara autoridade sobre os seus companheiros, como se fosse o dono da embarcação, e como suas ordens eram sempre claras, precisas e fáceis de executar, seus companheiros obedeciam-lhe não apenas com prontidão, mas até mesmo com prazer. O velho homem do mar deixava-o agir. Ele também havia reconhecido a superioridade de Dantes sobre os outros marujos e sobre si próprio. Via naquele homem ainda jovem seu sucessor natural e lamentava não ter uma filha para prender Edmond por meio dessa elevada aliança. Às 7 horas da noite estava tudo pronto. Às 7 horas e 10 minutos dobravam o farol justamente no momento em que este se acendia. O mar estava calmo, um vento fresco soprava do sudoeste. Navegavam sob um céu azul, onde Deus também acendia sucessivamente seus faróis, cada qual um mundo em si. Dantes declarou que todos podiam ir se deitar, ele se encarregaria do leme. Quando o maltês, assim chamavam Dantes, terminou de fazer semelhante declaração, era o que bastava, todos foram dormir tranquilos. Isso acontecia algumas vezes. Dantes, rebento sozinho no mundo, sentia de vez em quando necessidades imperiosas de solidão. Existe solidão ao mesmo tempo mais infinita e poética que a de um barco flutuando isolado no mar, na escuridão da noite, no silêncio da imensidão e sob o olhar do Senhor? Dessa vez a solidão foi povoada por seus pensamentos, a noite iluminada por suas ilusões, o silêncio animado por suas promessas. Quando o capitão acordou, o navio singrava a todo pano. Não havia um farrapo de lona que não estivesse inflado pelo vento. Faziam mais de 2,5 léguas por hora. A ilha de Monte Cristo crescia no horizonte. Edmond entregou a embarcação ao seu dono e foi se deitar, por sua vez, na rede em que lhe pertencia. Porém, apesar da noite de insônia, não conseguiu pregar os olhos um só instante. 2 horas depois, ele subiu para a ponte. A embarcação dobrava a ilha de Elba. Estavam na altura de Marciana e acima da ilha achatada e verde da Pianosa. Via-se projetado no azul do céu o cume resplandecente de Monte Cristo. Marciana, pequena ilha, e Marina, a oeste da ilha de Elba. Dantes ordenou ao timoeiro que pusesse a barra a bom bordo a fim de deixar a Pianosa à direita, calculando que essa manobra encurtasse a rota em 2 ou 3 nós. Por volta das 5 da tarde tiveram a visão completa da ilha, graças à limpidez atmosférica que caracteriza a luz derramada pelos raios do sol poente, percebiam-se seus menores detalhes. Edmond devorava com os olhos aquele bloco de rochas que passava por todas as cores crepusculares, do cor-de-rosa vivo ao azul escuro. De tempos em tempos lufadas de ar quente batiam-lhe no rosto, sua testa arroxeava-se, uma nuvem púrpura passava diante dos seus olhos.
Nunca um jogador, cuja fortuna inteira está em jogo, sentiu por um lance de dados as angústias sentidas por Edmond em seus paroxismos de esperança. Anoiteceu. Às 10 horas lançaram ferros. A Jeanne Amélie chegara primeiro ao encontro. Dantes, malgrado o habitual autocontrole, não conseguiu se conter. Foi o primeiro a pular na praia. Se fosse atrevido como Brutus, teria beijado a terra. Brutus. Referência à história romana de Tito Livio. Nesta passagem, Lúcio Június Brutus chegara a Delfos para consultar com os filhos de Tarquínio a profetisa segundo o qual o primeiro que beijasse a mãe possuiria o poder absoluto. Brutus fingiu levar um tombo e beijou a terra, mãe comum de todos os homens. Era noite fechada, mas às 11 horas a lua surgiu do meio do mar, tingindo de prata cada pequeno movimento das águas. Seus raios, à medida que ela despontava, começaram a se lançar em brancas cascatas de luz sobre as pedras empilhadas daquele outro Pelião. Na mitologia grega, os titãs ergueram o Monte Pelião para assim chegar ao topo do Olimpo, onde pretendiam destronar Zeus. A ilha era conhecida da tripulação da Jeanne Amélie, era uma de suas escalas de rotina. Quanto a Dantes, reconhecera-a em todas as suas viagens ao Levante, mas nunca pusera os pés nela. Ele interrogou Jacopo. Onde vamos passar a noite? A bordo da tartana, respondeu Marujo. Não ficaríamos melhor nas cavernas? Que cavernas? Nas cavernas da ilha. Não sei de cavernas, disse Jacopo. Um suor frio escorreu pela fronte de Dantes. Não existem cavernas em Monte Cristo? Perguntou. Não. Dantes ficou perplexo por um instante, então supôs que as cavernas poderiam ter desmoronado por um acidente qualquer, ou mesmo ter sido vedadas em nome de maiores precauções pelo cardeal Espada. Tudo então se resumia nesse caso a descobrir tal abertura perdida. Seria inútil procurá-la à noite. Dantes adiou a exploração para o dia seguinte. Aliás, um sinal transmitido a meia légua no mar, e ao qual a Jeanne Amélie logo respondeu com um sinal idêntico, indicou que chegara o momento de se pôr ao trabalho. A embarcação retardatária, tranquilizada pelo sinal de segurança convencionado para que pudesse se aproximar, não demorou a surgir, branca e silenciosa como um fantasma, e veio lançar âncora a um filame da margem. Logo começou o translado. Enquanto trabalhava, Dantes pensava no grito de alegria que com uma única palavra poderia provocar em todos aqueles homens, caso externasse o incessante pensamento que zumbia em seus ouvidos e em seu coração. Porém, muito pelo contrário, em lugar de revelar o magnífico segredo, temia já haver falado demais, e com suas idas e vindas, suas perguntas repetidas, suas observações minuciosas, a sua preocupação permanente ter despertado suspeitas. Felizmente, pelo menos essa circunstância, um trágico passado refletia uma tristeza indelével em sua fisionomia, e os fulgores de alegria vislumbrados sob essa nuvem não passavam na realidade de relâmpagos. Ninguém, portanto, desconfiava de nada, e quando, no dia seguinte, pegando um fuzil, chumbo e pólvora, Dantes manifestou o desejo de ir matar uma das numerosas cabras selvagens que eram vistas saltando entre os rochedos, essa incursão de Dantes foi atribuída tão somente ao amor à caça ou ao desejo de solidão. Apenas Jacopo insistiu para acompanhá-lo. Dantes não quis se opor, temendo com esta recusa em ser acompanhado inspirar alguma suspeita. Contudo, mal percorreu 1000 metros, tendo se deparado com a possibilidade de atirar e matar um cabrito, mandou Jacopo levá-lo para seus companheiros, sugerindo-lhes que o preparassem e lhe dessem um sinal quando estivesse pronto, disparando um tiro de fuzil. Alguns frutos secos e um garrafão de vinho de Montepulciano deveriam completar o cardápio da refeição. Dantes seguiu adiante, voltando-se de tempos em tempos. Ao chegar ao cume de uma rocha, pôde observar 300 metros abaixo dele seus companheiros a quem Jacopo acabava de encontrar e que já se ocupavam ativamente dos preparativos do almoço, enriquecido graças à habilidade de Edmond com uma peça capital.
Edmund observou-os por um instante com o sorriso compreensivo e triste do homem superior. Daqui a 2 horas, disse ele, essas pessoas voltarão a partir 50 piastras mais ricas do que antes, para irem arriscando a vida atrás de outras 50. Depois voltarão 600 libras mais ricas, para dilapidar esse tesouro numa cidade qualquer, com a soberba dos sultões e a confiança dos nababos. Hoje a esperança faz com que eu despreze sua riqueza, que me parece a mais profunda miséria. Amanhã talvez a decepção faça com que eu seja obrigado a olhar essa profunda miséria como a suprema felicidade. Ah, não, exclamou Dantes. Isso não vai acontecer. O sábio, o infalível Faria não iria se enganar apenas no tocante a esse assunto. Aliás, morrer ou continuar a levar aquela vida miserável e inferior eram a mesma coisa. Assim Dantes, que havia 3 meses não aspirava senão à liberdade, já não tinha liberdade suficiente e aspirava à riqueza. A culpa disso não era sua, mas de Deus, que, limitando a força do homem, proporcionou-lhe desejos infinitos. Entretanto, por uma trilha perdida entre 2 muralhas de rochas, percorrendo um atalho escavado por um curso d'água, e no qual, segundo toda a probabilidade, jamais um homem pusera os pés, Dante se aproximara do lugar onde as cavernas deviam ter existido. Ao mesmo tempo em que seguia o desenho do litoral e examinava compenetradamente os menores objetos, julgou observar em certas rochas entalhes gravados pela mão humana. O tempo que lança sobre toda coisa física seu manto de musgo, como sobre as coisas morais seu manto de esquecimento, parecia ter respeitado aqueles sinais traçados com certa regularidade, provavelmente com o intuito de indicar uma pista. De vez em quando, entretanto, os sinais desapareciam sob tufos de mirtos que germinavam em grandes buquês carregados de flores ou sob líquens parasitas. Edmund precisava então afastar os galhos ou levantar o musgo para reencontrar os sinais que o guiavam nesse outro labirinto. Em todo caso, aqueles sinais haviam dado uma boa esperança a Edmund. Por que não teria sido o cardeal quem os entalhou para, no caso de uma catástrofe que ele não pudera prever tão completa, servirem de guia para seu sobrinho? Aquele local ermo era perfeito para um homem que desejasse enterrar um tesouro. Por outro lado, aqueles sinais infiéis não haveriam atraído outros olhos que não aqueles para os quais haviam sido entalhados, e teria a Ilha das Maravilhas Sombrias guardado fielmente seu magnífico segredo? Entretanto, a aproximadamente 200 metros do porto, pareceu a Edmund, ainda escondido dos seus companheiros pelos acidentes do terreno, que os entalhes se interrompiam, tampouco levavam a alguma caverna. Uma grande rocha redonda pousada numa base sólida era o único destino a que pareciam conduzir. Edmund pensou que, em vez de ter chegado ao fim, talvez estivesse muito pelo contrário só no começo. Deu então meia volta e retornou sobre seus passos. Enquanto isso, seus companheiros preparavam o almoço, pegavam água na fonte, transportavam o pão e as frutas para a terra firme e cozinhavam o cabrito. Justamente no momento em que retiravam de seu espeto improvisado, avistaram Edmund, que, leve e atrevido como um caramurça, saltava de pedra em pedra. Dispararam um tiro de fuzil para lhe dar o sinal. O caçador logo mudou de direção e voltou correndo para eles. Mas no momento em que todos o seguiam com os olhos na espécie de voo que ele executava, taxando aquela destreza de temeridade e como para dar razão aos seus receios, Edmund pisou em falso. Viram-no vacilar no cume de um rochedo, soltar um grito e desaparecer. Todos acorreram no único impulso, pois gostavam de Edmund apesar de sua superioridade, mas foi Jacopo o primeiro a chegar. Encontrou Edmund estendido, sangrando e quase sem sentidos. Devia ter rolado de uma altura de 35 ou 40 metros. Introduziram-lhe na boca algumas gotas de rum, e esse remédio, que já surtira tanta eficácia sobre ele, produziu o mesmo efeito que da primeira vez.
Edmund reabriu os olhos, queixou-se de uma dor aguda no joelho, um grande peso na cabeça e pontadas insuportáveis nas costas. Quiseram transportá-lo até a praia, porém, quando o tocaram, embora fosse Jacopo quem dirigisse os trabalhos, ele declarou gemendo que estava sem forças para aguentar a remoção. O almoço, compreensivelmente, estava fora de questão para Dantes, mas ele exigiu que seus companheiros, por não terem razões como as suas para fazer dieta, retornassem à base. Quanto a si próprio, sugeriu que carecia apenas de um pouco de repouso e que o encontrariam melhor quando voltassem. Os marujos não se fizeram de rogados, estavam com fome, o aroma do cabrito chegava até eles e não se faz muita cerimônia entre lobos do mar. 1 hora depois voltaram. Tudo que Edmund conseguira fazer tinha sido arrastar-se por uma dezena de passos para se apoiar numa rocha musgosa. Porém, longe de se amenizarem, as dores de Dantes pareciam aumentar em intensidade. O velho capitão, que tinha de partir pela manhã para ir depositar seu carregamento na fronteira de Piemont e da França, entre Nice e Fréjus, insistiu para que Dantes tentasse se levantar. Dantes fez esforços sobre-humanos para obedecer ao incentivo, mas a cada esforço voltava a cair, gemendo e empalidecendo. Ele quebrou as costelas, disse baixinho o capitão. Não importa. É um bom companheiro e não podemos abandoná-lo. Vamos transportá-lo até a Tartana. Mas Dantes declarou que preferia morrer onde estava a suportar as dores atrozes que lhe provocariam o deslocamento, por menor que fosse. Muito bem, disse o capitão. Aconteça o que acontecer, ninguém poderá dizer que deixamos sem socorro um bravo companheiro como o senhor. Partiremos apenas à noite. Essa sugestão impressionou muito os marujos, embora nenhum deles a rejeitasse. Ao contrário, o capitão era um homem tão rígido que era a primeira vez que o viam desistir de um plano ou pelo menos adiar sua execução.